Olá, meu nome é Ricardo Calheiros, faço parte da TuSolve, estou aqui apresentando nossa solução para telemetria de integridade de equipamentos e redução de perdas em trailers de líquidos criogênicos e gases. Bom, nós nos aprofundamos bastante no tema para entender bem os potenciais de perda para propor a solução ideal para esse tipo de transporte. Então, nós avaliamos perda de vácuo, retorno de residual, erro acidental de carregamento ou descarregamento, desvio de produto e até direção do veículo. A forma que o veículo está sendo conduzido pode estar fazendo com que um terreno ruim, numa velocidade inadequada, possa estar comprometendo a estrutura de um tanque de produto, né, de gases ou de líquido criogênico. Tudo isso leva à perda, e a perda gera mais manutenção, mais reposição de produto, mais custo de quilo por quilômetro. Tudo isso vai comprometer o SLA com o cliente final, a redução de entrega, sobrecarga de frota e retrabalho de transporte, né? Dentre várias dores, eu entendo que a perda de produto, né, e a necessidade de repor esse produto, que acaba gerando frete para reposição, se a gente considerar aí um preço de KM, né, de R$ 15, considerando aí 10 mil quilômetros por mês de perda, né, de gasto com reposição, estamos falando aí de aproximadamente R$ 150 mil. Então, nós desenvolvemos uma solução de telemetria, onde instalamos sensores no veículo, né? É uma solução composta por uma remota embarcada no implemento rodoviário, né? Essa remota possui sensores de nível, vácuo, pressão estática, detecção de entrada, saída de produto, detecção de abertura de válvula de segurança, sensores de inclinação e vibração, que são todos integrados a essa remota, transmitidos para a nuvem, para que se tenha esses dados acessíveis a operadores logísticos. E temos também alguns acessórios, como o Multiview, que é um display multivariável, né, que eu vou explicar um pouco mais para frente, e o Cargo Alert, que é um dispositivo que repete, né, informa o motorista sobre alguns eventos que podem demandar alguma ação imediata, independente de comando por parte de um gestor. Então, a arquitetura dessa solução, como eu disse, né, é composta de uma remota com sensores integrados. Essa remota é georreferenciada, né? Ela é embarcada no implemento rodoviário, tem bateria para sustentar momentos de ausência de energia, já que o implemento é desacoplado da carreta. A autonomia de bateria desse sistema pode ser ajustado, né? Hoje o padrão são de 4 horas, mas podemos ter mais tempo, é só um pack de baterias a mais que a gente instala. Essa remota transmite os dados para a nuvem, para a nossa plataforma web, chamada IoTruck Overview, e ali é que nós teremos todo o histórico, histórico de dados, processamento de dados para transformação em informação, track record, uma série de funcionalidades. Essa plataforma a gente pode estar integrando com ferramentas de inteligência artificial, podemos integrar com sistemas de gestão ou outros sistemas, né? E hoje a gente já disponibiliza API nessa plataforma para conectar com sistemas já instalados, seja para nos alimentar com informação ou para que nós possamos repassar informações. Só que a gente entendendo a operação, né, de criogenia, nós desenvolvemos um display multivariável. Esse display é conectado à remota, né, só que não é um simples display, ele tem capacidade computacional. Então a gente considera o arqueamento do tanque, considera a propriedade do fluido, né, e alguns dados provenientes dos sensores integrados da remota para entregar para o usuário nível, peso e volume, né? A ideia desse display é eliminar aquela tabelinha de conversão para quem transporta mais de um gás no mesmo veículo, né? Então, se você tem uma carga de argônio num cliente onde a balança está longe do ponto de carregamento, né, se você der um excedente de peso, você não vai saber, você vai estar carregando o caminhão. Então, quando chegar na balança, ou você joga fora, ou tem que retornar para devolver aquele argônio ou qualquer outro produto para um tanque de produto limpo, o que pode acabar incorrendo em contaminação, né? Então, a ideia disso aqui é gerar uma facilidade para o operador, mais precisão e evitar perda. E também temos o Cargo Alert, que é o repetidor de alarmes. Então,
Se nós temos uma pressão alta ou uma pressão com uma tendência de alta, né, ou uma abertura de uma válvula de segurança, né, esse alerta é dado para o motorista. Esse dispositivo fica dentro da cabine, pode ficar no bolso do motorista, para que ele seja alertado especificamente sobre o que é necessário receber alertas. Então, se eu tenho uma frequência de abertura de válvula de segurança, é porque eu tenho algum problema, uma pressão aumentando no cilindro, no tanque, né, e um potencial de ruptura de disco, né? Então, aqui ele recebendo esse alerta, independente do comando do gestor, que também vai estar recebendo essas informações, ele pode encostar a carreta, né, baixar a pressão e seguir viagem antes que haja uma ruptura de disco. Então, falando aqui do display e do cargo alert, o display ele pode eliminar aquele manômetro de pressão diferencial, que é caríssimo, né, e muito vulnerável, dadas as condições de operação, de muita vibração, né, está lá no final do equipamento. Então, é um manômetro caro, né, que vai dar informação em polegada de água, né, ou outra unidade de engenharia, que tem que ser convertida para um valor de volume, peso ou nível. E o cargo alert vai eliminar, vai minimizar ou eliminar a possibilidade de eventos mais graves, de indisciplinas operacionais ou sinistros que resultem em necessidade de acionamento de manutenção para trocar de um disco de ruptura, por exemplo. Aqui é a plataforma Overview, né, o Truck Overview, dashboard principal com localização georreferenciada de veículos, status de telemetria ou de conectividade, né? Cada fatia desse gráfico já é um filtro, então se você clica no vermelho, já vai filtrar aqui para as unidades que têm alarme vermelho. Aqui embaixo, cada linha é um ativo, é um trailer. Então temos status de comunicação, de atrelamento, né? De atividade, de comunicação, a locação do veículo, identificação dele, as principais variáveis, né? E aí, abrindo o histórico do ativo, você tem lá todas as movimentações de carregamento, descarregamento, abertura de válvula, né? Todos os principais eventos marcados automaticamente em gráfico e gerando totalizações. Então aqui a gente consegue estimar muito bem qual foi o total de produto perdido por válvula de segurança, qual foi o total carregado ou descarregado, além de outras funcionalidades de histórico de dados, né, de track record, de comportamento de variáveis de processo. Toda a parte de configuração de alarmes é muito intuitiva, muito simplificada e muito replicável. Então, você pode criar uma configuração de alarme que você simplesmente escolhe aquela configuração e atribui a um grupo de veículos, para que você não tenha que parametrizar veículo por veículo, alarme por alarme. Toda a parte de configuração, como eu disse, super amigável, super simplificada, com classificação de perfil, então um privilégio de acesso. Né, então, assim, essa tecnologia ela não é só aplicável a trailer, pode ser aplicada em tanque estacionário, em tube bundle, cilindros unitários, header de cilindros. A gente tem a solução de acordo com cada tamanho. Se for uma aplicação onde você precisa simplesmente saber a pressão de um cilindro isolado, ok, temos a tecnologia para isso, que vai ser muito menor do que a que a gente oferece para um trailer, que é muito completo. Aqui, um destaque que a gente dá para a nossa solução, né, que envolve software e hardware, é a predição de perda de vácuo. Então, a gente olha para momentos do passado, para momentos do presente e estima o futuro. Quando é que teremos condições de alerta moderado e crítico de vácuo? Ou seja, quando é que se estima que esse veículo vai perder vácuo? Se ele perde vácuo, ele entra em ATM, se entra em ATM, perde produto. Então, com essa informação, você pode direcionar o veículo para manutenção no momento adequado e não ou alocar esse veículo em viagens curtas para evitar uma perda de produto ou um incidente, um evento como uma quebra de disco de ruptura. Então, na nossa plataforma, a gente olha 90 dias para trás e estima 45 dias para frente e te diz, olha, no mês que vem, em julho, agosto, você vai ter uma, duas carretas entrando em estado de moderado ou crítico de vácuo, ou seja, programe sua manutenção e sua logística de forma mais otimizada para evitar perdas no caminho. Então, aqui a gente entende uma série de benefícios que essa solução, que é modular, né, que nós mostramos a completo, os benefícios que essa solução pode gerar. Então,
perda de produto, na logística, na manutenção, meio ambiente, porque se você tem que repor produto, o seu veículo vai rodar para, vai de novo para o mesmo lugar, levando o gás que ele não entregou porque perdeu ao longo do caminho. Então, você tem até uma redução aí da pegada de carbono por conta disso, né? E essa redução de pegada de carbono sendo bancada por uma redução de perda. Então, você pode estar até alegando usando o argumento ambiental como uma solução que está te reduzindo perda de produto e de frete e de tudo que está em volta. Se você tem que repor, fazer frete de novo, não é só diesel, não é só KM de carreta, é pneu do implemento, é suspensão, uma série de manutenções que são guiadas por quilometragem. Então, essa é a nossa solução, apresentação curta, convido a bater um papo com a gente. Nós ficamos aqui em Vitória, meu nome é Ricardo, estou à disposição.